Gente, depois do vídeo explicativo, agora nós vamos começar o vídeo da aula, ok? Então, espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo, tudo certinho. Esse segundo agora é o vídeo da aula, que eu vou explicar para vocês, para que a gente não fique muito alongando também, porque eu sei que é muito bytes que usa e muita gente usa a internet que paga do celular, eu sei como é caro, são poucos megas e acaba indo embora muito rápido. Então, vou ser o mais plausível possível para que a gente possa, mais sucinto possível, para que vocês possam entender, para que eu possa passar atividade para vocês. Muito bem. Nós estamos estudando agora a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre, ela é uma camada gasosa que cerca o nosso planeta. Essa camada nem sempre foi assim, né? A Terra foi criada junto com o sistema solar, aquela coisa toda que vocês já sabem, que já foi explicado na sala de aula. Mas aí nós temos a atmosfera. E a atmosfera, apesar dela estar dividida, não tem como ver essa divisão. Ela é gases. Então, ela foi dividida assim para que a gente tenha uma noção de cada coisa. Então, essa primeira parte que eu acho a mais importante, que é a troposfera, que é a primeira parte da nossa camada da atmosfera. Vocês podem ver que a troposfera, ela fica numa distância de 20 quilômetros. Por que fizeram essa separação? Porque nessa separação que está aqui, é que é onde nós temos os voos comerciais, onde nós temos voos de helicóptero, onde nós temos a maior proporção de oxigênio da atmosfera. Então, a maior proporção que nós temos da atmosfera de oxigênio está aqui. Para cima vai ficando muito rarefeito. Quer dizer então se eu subir o Monte Everest eu vou ter oxigênio suficiente para que eu possa respirar? Lógico que não, né? Por quê? Quanto mais próximo do nível do mar que eu estiver, mais concentração de oxigênio eu tenho. Então é como se os oxigênios aqui embaixo estivessem mais acumulados. Lembra quando eu falei sobre para vocês da água, de coloca o dedo? Então ela separa. Aqui nesse caso é a mesma coisa. Então o que acontece? Aqui embaixo, eles estão mais grudadinhos, um pontinho próximo ao outro, ok? Então, vamos fazer aqui. Então você imagina, então o oxigênio aqui, ele está assim, ó. Então vocês estão vendo que esses pontinhos aqui mostram que eles estão mais próximos ao oxigênio aqui embaixo, ok? Quando eu vou subindo, aqui, exemplo, eu quero subir o Monte Everest, é um sonho que eu tenho, eu vou subir o Monte Everest, aquela coisa toda. A hora que eu vou subindo, vai acontecendo o quê? As moléculas de oxigênio começam a ficar mais afastadas, e cada vez mais afastada. A hora que eu estiver aqui em cima, diz o que? Ela está mais afastada. Quando isso acontece, eu falo que o ar está mais rarefeito. Então essa é uma palavra que a gente usa. O ar aqui de cima está mais rarefeito. Como o ar está mais rarefeito, eu tenho mais dificuldade para respirar. O que eu faço então? Se eu for subir o Monte Everest, a primeira coisa que eu tenho que fazer é levar um tubo de oxigênio aqui para que eu possa respirar. Porque se eu não tiver esse tubo de oxigênio, eu vou passar mal em cima. Mas tem gente que subiu sem tem, mas passa mal. Então, interessante é que fica mais de 8 mil, então 8 mil metros, aquela coisa toda, é muito alto, é muito íngreme. Então, a tendência, se eu não tiver, né, eu passo mal. Vocês já devem ter ouvido falar que seleção brasileira, os times foram jogar futebol na altitude e passaram mal nessa altitude. Por que passaram mal? Porque na altitude o ar é mais rarefeito, sendo mais rarefeito, ele corre, chega uma certa hora, começa a passar mal. Tá? Então, isso aqui é a troposfera. Na troposfera, até pedi para vocês fazerem uma atividade para mim. Alguns fizeram com excelência, outros ficou bacana, tá? Aqui na troposfera acontece tudo que é natural. O que é natural? Exemplo, trovão, aqui. Raios, aqui. Chuva, aqui. As nuvens, os ventos, então tudo está aqui na troposfera. Então essa parte aqui, tudo que é de cunho natural, de tempestades, acontece nessa parte aqui. Então, algumas pessoas, alguns aviões, principalmente avião de caça, supersônico, voam na parte de cima das nuvens. Quem já voou de avião deve ter percebido isso.
né, que fica por cima dando para quê? Porque se eu estiver viajando de avião na nuvem, a tendência é que o avião começa a sacudir, tem a turbulência muito grande. Então a tendência é essa, ok? Então aqui nós temos, aqui o que nós já conversamos, só para a gente lembrar, tá? Então tem a evaporação da água, ela sobe, ela vira uma condensação, aí depois tem a precipitação que volta em forma de chuva, aquela coisa toda. Então isso tudo acontece na troposfera. Na estratosfera é muito interessante, tá? Apesar do ar ser muito rarefeito, nós temos uma coisa aqui no 30 quilômetros aproximadamente, em 30 quilômetros aqui, nós temos a camada de ozônio. Todo mundo já ouviu falar na camada de ozônio. A camada de ozônio é que protege a gente dos raios ultravioleta, do UVA e UVB. Então, o Sol está aqui, tá? Exemplo, joga os seus raios, e aqui essa camada absorve, fazendo que a gente não tenha problema com câncer de pele, problema de visão, a gente pode causar cegueira. Por isso que nós usamos protetor solar, óculos escuros, né? A gente fala daqueles óculos escuros que vende, que é baratinho em feira, em lojas que barata, é que nós temos aí essas lojas aí que vende a 10, 15 reais. A lente não é apropriada para absorver os UVA e UVB. Lembrando que todo óculos também, todo Ray-Ban, né, toda essa parte de óculos escuro que você sai de dia, ele tem tempo também de durabilidade. Não posso usar para a vida inteira, eu tenho que trocar para que não faça mal para minha visão, como eu tenho que trocar também o protetor a cada 3 horas, e passar de novo para que eu possa cuidar da minha pele, né? Lembrando que o sol tem um efeito prolongado na pele. Ele não é instantâneo. Ele queimou, deixou a pessoa bonita. A pessoa fica linda, queimada, bronzeada. Só que esse bronze de hoje é as manchas que essa pessoa vai ter lá na frente. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão do sol. Muito bem, então aqui nós temos a camada de ozônio. O que acontece na estratosfera? Vocês que estão aí no INPE, vocês sabem muito bem disso, próximo ao INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Vocês sabem muito bem, né? Muitas pessoas já viram esses balões meteorológicos subindo, tá? E esse balão sobe uma altura muito alta, que vai de 20 a 50 quilômetros, que é para pegar a temperatura, que é para ver se vai chover. Né? Então ele está ali para fazer essa parte de meteorologia, que é muito usado não só no Brasil, como no mundo todo. Então, é onde nós temos os balões meteorológicos. Lá em cima, na mesosfera, nós temos onde acontecem as chuvas de meteoros. Né? Nós já conversamos sobre meteoroides também. Lembrando que essa chuva de meteoros também é conhecida como estrela cadente. Tá? Então, são meteoros que entram, lembrando, o que é bacana da atmosfera? Porque a atmosfera, além de tudo isso, protege como um escudo também desses meteoros, meteoroides, meteoritos, dessas coisas não de grande proporção que entra na nossa atmosfera e aí ele vai quebrando em partes até chegar numa chuva de meteoros, né? Lembrando que nós tivemos agora, em 2020, diz que foram pedaços que caíram do cometa Halley, que nós já conversamos também. Então aqui vem a chuva de meteoros que fica entre 50 e 80 quilômetros. E aí nós temos a termosfera. A termosfera fica em 80 e 600 quilômetros mais ou menos de distância. Aqui é muito bacana, que é onde tem aquela aurora boreal, que todo mundo já viu, aquela coisa verde bonita que fica, né? Então é muito bacana isso daqui. Então, onde tem a aurora boreal. E aí nós temos a exosfera. A exosfera começa em 600 quilômetros, mas nós não sabemos a distância, porque depois já vem o espaço sideral, e aí fica... Já é o espaço e já começa a vir o vácuo, aquela coisa toda que nós já conversamos também. Então, aqui é onde tem um satélite. Aqui é onde tem um satélite, e esses satélites são satélites artificiais. Esse satélite artificial que manda para a gente as imagens via satélite, quem tem o aparelhinho de antena parabólica, aquela coisa toda, é dali que vem. E o que é bacana? Nesse termo aqui nós temos a ionosfera, não aparece aqui, mas a ionosfera ela é formada por íons. E esses íons, eles ficam numa certa parte, que é onde tem as ondas de rádio. Então, eu lanço uma onda de rádio, ela vai lá na ionosfera e volta. Então, se a gente estiver num lugar onde tem bolsa de íons, aquela coisa toda que falta bastante, aquele buraco, acaba não tendo uma comunicação muito boa via rádio.
E, exemplo, a pessoa fala, ah, mas meu aparelho de televisão, meu receptor está muito ruim. Nem sempre o problema é do aparelho. Imagina comigo, olha, nós estamos aqui, né? Vamos supor, nós estamos aqui, tá? Aqui está você. Aí você tem aqui a sua televisão. Muito bem, aqui está a sua antena, ok? Na sua casa lá, tá aquela coisa toda, fiação, tudo um receptor. Aí o que acontece? Vai lá no satélite, o satélite manda. Se o tempo estiver claro, bonito, aquela coisa toda, automaticamente nós sabemos que a transmissão vai ser perfeita. Ah, mas aconteceu do sol, tem os raios que foram muito fortes, aquela rajada disso, aquela coisa, deu uma interrupção. Acontece? Esporadicamente, sim, até pode acontecer, mas é muito difícil. Agora, se o tempo estiver nublado aqui, você imagina um punhado de nuvens aqui, e eu quero receber esse sinal. O que acontece? Para esse sinal chegar lá na exosfera, tem que passar por essa nuvem toda e depois voltar para cá de novo até chegar no meu receptor. Então vai sair lá do sistema de transmissão, que vocês conhecem também, vocês estão na Canção Nova, vocês já viram lá como que é um sistema de transmissão. Vai chegar lá para mandar aqui. Então, o que acontece? A hora que chega aqui, até passar por essas nuvens todas, a recepção fica ruim. Por isso que quando está trovejando muito, o tempo está feio, a televisão cai. É aconselhável até tirar da tomada, para que a gente não tenha um problema, queime a televisão, aquela coisa toda. Mas só para que vocês tenham noção, por que demora tanto para chegar, né? De vez em quando a gente dá até uns tapinhas, ai meu Deus, não tá... Não tem nada a ver. O problema mesmo é que essas nuvens que tá aqui não tá deixando transmitir. É a mesma coisa se tiver da ionosfera, que quando tem os bolsões, não consegue chegar à estação de rádio, aquela coisa toda, em certa localidade que eu estou, fica com maior dificuldade. E o que é legal? Então, gente, que a gente olha tudo isso daqui e nós temos que perceber que isso, além de proteger, protege a Terra. E aí tem uma outra coisa que nós temos aqui que chama efeito estufa. A pessoa fala, não, mas o efeito estufa é muito ruim, né? Eu falo, não, não é ruim. O efeito estufa é o que mantém a temperatura no planeta Terra. Então você imagina se você pega seu carro, 7 horas da manhã, aquele calor escaldante de verão, você deixa no estacionamento onde não tem uma cobertura. O que acontece, tá? A lataria está aqui, os raios de sol começam a bater, e começa a aquecer, tá? Vou fazer um carrinho bem feinho aqui, mas só para a gente ter percepção aqui, ok? Começa a aquecer esse carro, certo? Aquecer o carro, tal, aquela coisa toda. Chegou 12h20, que é o horário que nós saímos da escola, eu abro essa porta. A hora que eu abro, o que vai acontecer aqui dentro? Vai estar um calor insuportável. O que eu vou fazer então? Se eu tiver ar-condicionado, eu ligo o ar-condicionado, beleza pura. Se eu não tenho, eu tenho que abrir a janelona que está aqui, né? Abro a janela e esse carro parece um limousine, tem 3 janelas. Eu abro a janela e o que acontece? O ar quente que estava lá dentro vai dissipar, vai sair. Então, eu vou ter uma temperatura máxima a hora que eu chego e a hora que eu abro a janela, a temperatura é mínima. No efeito estufa é a mesma coisa. Então, o que acontece? O Sol começa a mandar calor para a Terra. E os raios começam a ficar ali. Lembrando que a maioria desses raios são protegidos pela camada de ozônio e pela atmosfera. Não entra diretamente. Então, ele começa a mandar calor. Quando manda esse calor, o que vai acontecer? Aquece o planeta. E o planeta fica quente. Fica quente por quê? Porque nós temos o efeito estufa. Esse efeito estufa segura a temperatura. Então, se não tivesse o efeito estufa, nós teríamos a temperatura alta de manhã e muito frio à noite. Exemplo, clima de deserto. Então, mas nesse caso aqui não. Então, nós vamos ter uma temperatura máxima, tá? Exemplo, hoje 23 graus. Agora à noite, estava olhando de 13, deve chegar a 11 graus, porque está ficando frio agora. Então, só para vocês terem uma noção como que funciona isso. Então, o efeito estufa não é uma coisa ruim. Eu tenho que ter ele, graças a ele eu consigo manter a temperatura no planeta Terra. Se não tivesse, seria um clima de deserto. Tá, gente? Eu fiz um resuminho para vocês, que a aula hoje foi um pouquinho mais longa e acabei não conseguindo salvar, quer dizer, até salvei, mas foi para um aluno e eu não consigo colocar ele na página do Google Class. Tá? Então, agora eu vou colocar ele na página do Google Class, esse vídeo. Olha esse vídeo, assista o vídeo e amanhã eu vou lançar uma atividade para vocês,
ok? Então eu vou mandar lançar uma atividade com pergunta e resposta para vocês, ok? Brigadão, gente. Boa noite. Desculpa por hoje, de verdade, mas nós estamos aprendendo junto. Foi um erro meu não ter colocado no mural, não tem nada a ver com vocês, porque eu sei que vocês procuraram, perguntaram, aquela coisa toda. Então eu quero que vocês entendam que a partir de agora eu vou colocar no mural, ok, gente? Brigadão, fica com Deus, até a próxima aula.